Olá, bom dia, boa tarde. Então, hoje a gente vai continuar então o capítulo 12. O capítulo 12 vai falar um pouquinho sobre dois tópicos da gramática do inglês, que é o future continuous e também a gente vai falar um pouco sobre os substantivos incontáveis, tá? Que são os uncountable nouns. Então vamos compartilhar aqui agora. E nós temos aqui o Future Continuous. Primeiro, o que é o Future Continuous? Né? É uma ação que ainda vai ser, que ainda vai acontecer, vamos dizer assim, né? E que vai acontecer em determinado período no futuro, tá? Assim como nós temos o Present Continuous, que acontece no momento da fala, o Past Continuous, que acontece num passado específico, né? Num momento que já aconteceu, a gente tem o Future Continuous, que ainda vai acontecer em um momento específico no futuro, tá? Então vamos a ele. As the present and the past tenses, the future also has its continuous or progressive. Check the example. Então, ele é chamado ou de future continuous ou de future progressive. I will be cooking and we will be eating and partying for the first time in months. Então, assim, eu estarei cozinhando e nós estaremos comendo e festejando pela primeira vez em meses. Tá? Então, aqui o que acontece? Em algum tempo futuro, né, num futuro específico, eles estarão fazendo essas ações. Tá? Ó, in the previous example, we noticed that the girl is talking about actions that she and her friends will be performing. Então, eles ainda vão fazer, né, essas ações. These actions are presented as something that will be in progress at a particular time in the future. Então essas ações elas serão, né? Elas vão acontecer, tá? Em um tempo particular no futuro. Will be doing, né? Então para a gente formar o future continuous a gente vai precisar do will be e doing. The future continuous is formed according to the following structure. Michael é o sujeito, subject, will be buying, a gente tem o verbo principal com ing, então a gente não pode esquecer que no caso é o buying, que é o verbo buy, né? The coconut water for our thirsty friends. Então, assim, Michael comprar irá comprar, ou melhor, estará comprando, né? A água de coco para os nossos amigos sedentos. Afirmativa. Tomorrow at 12 o'clock, the volunteers will be packing, estarão aqui arrumando suas bagagens, né? Packing their bags. Negative. I will not be working on Thursday. It's my day off. Então aqui a gente tem que botar o not depois do will. E na interrogativa, o will vem para o início da frase. Will Jordan be organizing the gathering this semester? Yes, will. He will. No, he won't. Aqui, vamos ver o que tem aqui. Deve ser um vídeo explicando, né? Se for, deixa eu colocar aqui o computer sound.
Vamos ver o que vai acontecer aqui. Stuck in time. Start. Hi, I'm Mark. This is my time machine. I'm finally going to test it today. Ele vai testar uma máquina do tempo. Next. Vamos ver para onde ele vai. Wow, I'm in 1985. Everything is so different. Então ele está em 1985, tudo é diferente. Next. Oh no, the time machine isn't working. What am I going to do? I'm stuck in time. Quer dizer, ele vai ficar lá no tempo, perdido. Ó. A máquina não está funcionando. Oh my, that's Miss Meyer. Miss Meyer? Miss Myers? Are you talking to me? Hi Mark, I came from the future, from 2015. You're my science teacher. Ó, então ele está explicando que ele veio do futuro, tá, de 2015, e ela é a professora de ciências no futuro. Really? Sério? I built this time machine and came here, but now I can't go back. I'm stuck in time. Ele está dizendo que ele construiu a máquina do tempo, mas ele não consegue voltar. Ele está preso no tempo. I can help you. Answer my questions correctly. If you get 10 right answers, I'll help you to get back. You have 4 lives. If you lose your 4 lives, you'll be stuck here forever. Caramba, ela pode ajudar, mas assim, ele vai ter que responder 10 perguntas de forma correta. Ó, ele tem 4 vidas. Se ele perder as 4, quer dizer, não pode errar 4 questões. Ele vai ficar preso ali para sempre. Vamos lá. Oh my. Ready? Pronto? Ready. Vamos lá. Which movie will get the Oscar for Best Picture em... Nossa. Tá, então a gente vai ver. Qual foi o... Which movie will get the Oscar for Best Picture in 2001? Se é will, então aqui, ó. Gladiator, will. Yes, that's it. Next. What will teenagers use to communicate? O que os adolescentes usam para se comunicar? Ó, se é com will, a gente vai ter que usar will também. Will use. They using, errado. They will use, aqui ó, esse é o correto. What's up? That's the correct answer. Next. How will people interact in the future? Will novamente. Will tem que aparecer. Ó, most people use social media, errado. Most people will use social media. They use social media. You got it right. Next. Am I going to write a book? Ó, se agora com going to, então, yes, you're going to write 2 books. Então é aqui, ó. You got it. Next. Já tô em qual? Nem lembro. Am I going to get many gifts on Teacher's Day? Yes, you are. Yes, she is. Yes, you're going. Yes, you are. Because you're a great teacher. You'll be a great teacher. That's right. Next. What will teenagers do for fun in the future? Então tem que aparecer o will novamente, ó. They will spend a lot of time surfing the internet. They are online. Ó, will novamente. That's correct. Next. Will I be happy? Yes, I think. You'll be. Aqui, ó. Esses 2 L's aqui é will, na verdade. That's right. Next.
What will the world's population be in 2005? It will be... Tudo letra A. That's the correct answer. Will parents design their offspring? No, this won't be possible. Yes, they will not. Say yes. Não pode ter not. Aqui no, it isn't. Não, é will. That's right. Next. Olha, eu não perdi nenhuma vida. Will people go shopping a lot in the future? Oh, they will. Yeah, will. Yes, but many people will go online shopping. É, só foi letra A, a maioria. Great job. You got 10 right answers. You're going back to 2015. Ah, legal. Então esse joguinho aqui é para explicar a gente essa diferença aí, tá? Do will e do going to também. Quando a gente for ter que responder as perguntinhas ali, né? O be going to, the future continuous, can also be expressed by be going to. Então, o future continuous, ele também pode ser usado com be going to, né? Or tomorrow at 12 o'clock, the volunteers are going to be... e a gente vai ter que usar o going, o be going to be e o verbo com ing. Are going to be packing their bags. Os voluntários irão estar... Nossa. Ou estarão indo... Meu Deus, vai ficar horrível, mas é isso aí. I'm not going to be working on Thursday. Eu não vou estar indo... Não vou estar trabalhando na quinta. It's my day off. Is Jordan going to be organizing the gathering this semester? Aí aqui a perguntinha, né? Future continuous or simple future. Às vezes ambos são possíveis, né? E tem exatamente o mesmo significado, especialmente em momentos com futuro indefinido. Então a gente pode usar our friends will be arriving soon ou our friends will arrive soon. Aqui nós temos o while, né, when e while sendo usado para unir as orações. Então a gente tem assim, future continuous and the time clauses. Então constructions with time clauses, sentences beginning with when or while or other conjunction. Então aqui, quando a gente tiver orações temporais, né, que podem ser usadas, né, que when ou while, elas também são usadas no futuro contínuo, tá, para conectar uma ação que está acontecendo agora com outra que vai acontecer, tá? Então aqui a gente tem que prestar atenção, porque a gente vai ter que usar o present continuous no caso. I will be baking the cakes while my friend is preparing the fillings. Beth will be taking French lessons in the living room when you arrive home. Então aqui no caso é simple present, tá? In the first example, the time clause, então assim, no primeiro exemplo, a oração temporal está no present continuous e é introduzida pela conjunção while. Esse tipo de construção mostra que duas ou mais ações estarão acontecendo ao mesmo tempo. No segundo exemplo, when introduz uma oração temporal, tá, no simple present, e isso diz que uma ação está em progresso enquanto outra acontece, tá? Então aqui, atenção, com o future continuous, só o simple present e o present continuous
são possíveis em time clauses, em orações temporais, tá? Non-action verbs, então assim, ações que não indicam, verbos que não indicam ação, tá? São verbos que indicam geralmente um estado. Então aqui, ó, non-action verbs are usually not used in continuous tense. Então esses verbos eles não são usados em tempos contínuos, tá? Os mais comuns são o be, seen, appear, look, que são aqueles verbos que indicam sentimento, tá? Ó, look, sound, smell, taste, feel, like, want, prefer, love, have, want, possess, think, believe, consider. It is also important to know that most of these verbs have both action and non-action meanings, depending on the context. Compare. Então, esses verbos, eles tanto podem indicar ação como não ação. Então, a gente vai depender do contexto, tá? The food tastes delicious. Nesse caso, non-action, tá? Então, aqui a comida, o gosto da comida é delicioso. Tonight, I will be tasting the chef's new menu. Então, aqui já está indicando a ação, quer dizer, eu vou comer, né? Aí no caso. No caso, nem seria comer, seria provar, né? Tonight I will be tasting, quer dizer, essa noite eu estarei provando o novo menu do chefe. Eu volto em breve para falar de substantivos incontáveis. Just a moment. Pronto, voltamos então com os uncountable nouns. Uncountable, incontáveis. Nouns, substantivos. Agora a gente está lá no capítulo 12, página 11. E aí a gente vai ver o seguinte. Some nouns cannot be counted one by one, so they aren't immediately preceded by the articles a and they don't have plural forms. They are called uncountable nouns. Então, o que são substantivos incontáveis? São aqueles que não podemos contar um a um e também não podemos colocar o a e o an antes desses substantivos. Logo, eles não têm plural, tá? Examples of uncountable nouns are water, juice, que são líquidos, né? Água e suco. Money, luggage, general classes of objects, quer dizer, uma classe geral, né, de objetos. Singing, driving, aí no caso são atividades. Fish, rice, são, aí no caso, comida, né, alimentos. Dust, sugar, são partículas, particles. Iron, linen, são materiais. Freedom, homework, são substantivos abstratos. Então, eles não vão para o plural. Vamos ver os exemplos. Children are consuming more sugar than ever before. I have too much homework to do tonight. Can I have 2 cartons of orange juice? Então, algumas palavras, como por exemplo aqui no caso o líquido, né? A gente vai poder usar carton, que aqui a gente traduz como aquelas caixinhas, tipo caixinhas de leite, né? Lá nos Estados Unidos eles chamam aquelas caixinhas de cartons. Aqui a gente chama de caixinha, né? Por exemplo, suco de caixinha. Lá para eles é chamado de cartons, tá? I'll be checking in 3 pieces of luggage. 3 pieces quer dizer 3 peças de luggage. Aí no caso é luggage.
Ai, meu Deus. Espera aí. Só um minuto. Bagagem. Então, seriam 3 peças de bagagem. The words sugar, homework, juice, and luggage are used in the singular form, although we understand that we are talking about more than one item in each example. To express quantity, in these cases, we can use quantifiers, a lot of, too much, expressions of measurement, a pound, an ounce, or containers, cartons of, pieces of. Então, o que a gente vai fazer, né? Para indicar uma grande quantidade, a gente pode usar os quantifiers, que é a lot of, much, many, expressions, né, expressões de medição, como a pound, an ounce, or containers. Containers, vamos dizer assim, onde ficam os conteúdos ali, né? Então, é o que vai ser explicado aqui embaixo, ó. Containers are things such as cup, carton, bottle, box, jar, tin, can, tube, bag, packet, jug, in which something can be stored or measured. Então, esses containers aqui, a tradução é exatamente isso aqui, ó. Algo que é o lugar onde algo pode ser estocado, né, colocado ou medido. We can use these words before, quer dizer, antes dos substantivos incontáveis. And they always are combined with the preposition of, sempre com of, in order to make uncountable nouns measurable. Measurable. That's right. They are mostly used with foods, liquids, substances, and chemical elements. For example, James will bring a box of chocolate. How much for a can of soda? The recipe takes 4 cups of flour and a carton of milk. I can't find my tube of toothpaste. Tá, então a gente tem aqui, ó, a box of, a can of, cups of, a carton of, tube of. E aí a gente tem a explicação. Quantifiers. Quantifiers are words or expressions used before nouns to show quantity. We can use them before countable and uncountable nouns, and we just have to pay attention to some specific rules. Então, há umas regras específicas para o uso dos countable e para o uso uncountable, tá? Então, vamos lá. Primeiro, os quantificadores aqui é o many e o much. We use many with countable nouns and much with uncountable nouns. Many can also be used with a container before the uncountable noun, and much without a container. They are very usual in phrases such as how many, how much, etc. Então vamos lá. A gente pode usar o many com substantivos contáveis e o much com os incontáveis. Much com os incontáveis. Então, many pode ser usado com um container antes do substantivo incontável, tá? E much sem o container, só com o incontável, tá? Então vai ficar assim, ó. How many cups of sugar do you need? Então a gente pode usar aqui no caso many porque está se referindo, na verdade, a cups, tá? Então deixa eu só mostrar para vocês aqui. O how many aqui, ele vai se referir ao cups, tá? Cups of. Aqui no caso não tem o container, então a gente tem que usar o much, que ele vai, na verdade, estar ali relacionado a sugar, que é incontável,
How much sugar do you need? Not much, only a cup. Some and any. These quantifiers can be used with countable and uncountable nouns. Os dois podem ser usados com countable ou uncountable. Some is used in affirmative sentences. Offers and requests. Opa, sorry, ficou horrível, né? Deixa eu apagar. Então, a gente pode usar, já sei aqui, ó, afirmativa, oferecimentos e pedidos. A gente pode usar o some. O N, ele é usado em perguntas e negativas, tá? Então, aqui, ó. There are some tea bags in the cupboard. I can't find any, ó. Any por quê? Negativo, tá? I can't find any shop to buy that perfume. Agora aqui, can I, pergunta, request, que no caso é um pedido, né? Can I have some more? Some é usado porque é um pedido. Can I have some more tea? Is there any milk in the fridge? Aqui a gente vai ter que usar o N, porque é uma pergunta, tá? Enough and lot of. These quantifiers can also be used with both countable and uncountable nouns. Perdão. Então a gente pode usar o enough tanto com os contáveis como os incontáveis. You bought enough bananas for a month. People are making a lot of donations. Então aqui ó, a lot of, enough. Aqui é a mesma coisa. Com o uncountable. Do we have enough food for everybody? We need a lot of money to pay for the trip. A few, a little. Use a few with countable. Então a gente vai ter que usar a few com os contáveis. E a little para os incontáveis, tá? Então vamos lá. Contáveis. É contável, a gente usa few. There were a few cars parked in front of the building. Everybody needs a little, porque é incontável, little attention. E para finalizar, a few or few, a little or little. Vamos lá. Although they look the same, they have different meanings. Embora eles pareçam a mesma coisa, eles têm sentidos diferentes. Tá? Eu até já tinha explicado isso. Quando a gente usa a few, tá? Significa not many, but enough. Não é muito, mas é suficiente. And a little, tá? Significa not much, but enough. Não muito, mas suficiente. Agora, quando a gente usa few e little, significa que não é suficiente, tá? Então, por exemplo, isso vai depender de quando você quiser usar, né, dentro do contexto. Porque, por exemplo, I'm glad I have a few good sweaters. Quer dizer, eu não tenho muito, mas eu tenho o suficiente, tá? O de baixo significa que eu não tenho o suficiente, então ele é meio que, vamos dizer assim, negativo, né? I only have few good sweaters to wear. I need to go and buy some more. Quer dizer, eu não tenho o suficiente, tá?
Eu só tenho poucos bons sweaters para usar. Eu não tenho, vamos dizer assim, não é o suficiente. Beleza? Então, eu vou deixar os exercícios. Agradeço a vocês por mais uma aula. Essa foi um pouquinho longa porque, na verdade, a gente tinha 2 tópicos aqui. Tá bom? Muito obrigado. A gente se vê na próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau.